Shalom, meus amados, paz de Deus, graça e paz e todas as saudações cristãs. Sabemos que este canal é democrático, ele é aberto para aquele que quiser assistir. Pode deixar o seu comentário. Agora existem regras no YouTube e nós também temos as nossas regras, que são não deixar comentários com palavrão ou com outras coisas, ok? Nós vamos tratar aqui sobre um estudo que trata de igrejas centenárias. Não vamos citar nomes de nenhuma igreja. Igreja é instituição. Nós não vamos citar nomes, deixando claro, de nenhuma denominação. Vamos apresentar o que pode acontecer quando uma igreja, seja ela qual for, ela se encaminha ou toma um caminho do sistema do anticristo. Então vocês observem se vocês vão ver isso nas suas denominações. Eu não estou aqui dizendo que a sua denominação está nisso. Você tem que tirar suas conclusões. A fé, a salvação é individual. Nós temos que tirar nossas conclusões. Observando a Bíblia, que é o carro-chefe, as Escrituras Sagradas, a infalível Palavra de Deus. Vivemos em dias, irmãos, que muitas igrejas, inclusive aquelas com mais de 100 anos de história, certo, irmãos, enfrentam crises internas, escândalos, isso é fato, abandono da simplicidade do Evangelho de Cristo, embora ainda usem a Bíblia, né, e usem o nome de Jesus Cristo, e mantenham práticas doutrinárias, religiosas deles, entendeu, irmãos? Mas na prática mesmo tem se afastado do Espírito de Deus e se tornado um terreno fértil para o anticristo. Vocês vão entender o porquê disso, irmãos. Bendito é o nome do Senhor. Esse terreno fértil, irmãos, por que existe esse terreno fértil? Então esse estudo vai analisar, ok? Os sinais espirituais institucionais de uma igreja. Ou melhor, os sinais espirituais e institucionais de uma igreja tradicional que pode estar se tornando um instrumento do engano profetizado nas Escrituras Sagradas. Isso não quer dizer que antes era, mas pode estar se tornando. E nós temos que ver isso, porque é bíblico. É triste, mas nós temos que ver e analisar. Então aqui nós não estamos falando que é a sua denominação, que é a denominação A, que é a denominação B ou que é a denominação C. Nós vamos deixar a critério daquele que frequenta para ele analisar. Certo, meus amados? E isso é muito importante. Nós temos que ver também a hierarquia autoritária e intocável que existe em algumas denominações que já estão caminhando para esse lado. Eu vou explicar. Eu tenho aqui já o estudo pronto. E tem um versículo separado que diz, isso aqui não é uma revelação de pregação, ou uma pregação que veio assim na minha memória para me pregar, não. A Bíblia já é a revelação verdadeira, na verdade, é isso aí, né? Mas às vezes a gente vem na nossa mente um texto para a gente pregar, é outra coisa, isso não é isso. Isso aqui é um estudo mesmo que nós fizemos, analisando muitas denominações. Então fizemos esse estudo, tá? Essa hierarquia autoritária e intocável. Vamos começar por aí. Vamos ver o que está escrito. Mas vós não sereis assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Lucas 22, versículo 23. Isso foi o Senhor Jesus que falou. Ele falou que o maior tem que ser como o menor. Observe se na sua denominação a liderança faz isso. Ou se ela tem autoritarismo. Nessa igreja centenária e em várias igrejas centenárias, a liderança se consolidou como uma elite religiosa, tá? Onde ministros são colocados por influência ou tempo de casa, sem prestação de contas, sem diálogo com o povo, sem espaço para correção. Essa estrutura vertical é fechada, facilita o controle espiritual sobre os fiéis e é idêntica ao tipo
governo religioso que o anticristo deseja, centralizado, obediente e sem questionamento. Presta bem atenção. Várias denominações centenárias fazem isso. Veja se a sua faz. Se está fazendo, eu quero infelizmente dizer para você que tem alguma coisa errada aí. Não vamos generalizar aqueles que estão lá dentro, porque o povo é uma coisa, e tem servos de Deus dentro de determinadas denominações, igrejas evangélicas, enfim, que não agem dessa forma. Mas se estão dentro do sistema, chega um momento que ele vai ter que agir ou ele vai ter que ser tirado do sistema, ok? Outra coisa, se a sua denominação despreza aquele que questiona alguma coisa. Olha, veja bem o que está escrito em Isaías 35, versículo 3. Fortalecei as mãos cansadas e firmai os joelhos vacilantes. Membros também que saem da instituição, de uma instituição, muitas das vezes por verem injustiças ou se escandalizarem com condutas. Eles são tratados como rebeldes, desviados ou acusados de qualquer coisa. Ok, meus amados? Glória ao nome santo do Senhor. Eu quero deixar aqui claro isso. Vejamos que uma igreja que faz assim, ela está ou não está protegida ou fazendo, ou melhor, protegida não, ela não está sendo já direcionada ao sistema do anticristo. Porque a pessoa é tratado como se fosse um pecador, uma pessoa que não tivesse mais vida diante de Deus. Aí não há diálogo, não há nada, só há desprezo. Veja se a sua igreja faz isso. Outra coisa, uma igreja que despreza o que foi ferido e protege o sistema, para ela, irmão, não pode sujar o nome dela. Ela faz parte do sistema. Ela não pode sujar o nome de qualquer um, menos o nome do sistema. Em vez de proteger as almas, ela já perdeu o caráter de igreja de Cristo e se aproxima da sinagoga. E eu poderia dizer outro nome, mas vou falar sinagoga da opressão para não ferir muito. Os irmãos entenderam? Depois, um ritualismo sem transformação. Veja se a sua igreja tem isso. Diz assim, versículo 15 de Mateus, ou melhor, capítulo 15 de Mateus, versículo 8. Este povo aproxima-se de mim com a sua boca, mas o seu coração está longe de mim. Vou repetir, isso tem embasamento bíblico, irmãos, tá? Mateus 15, versículo 8. Essa igreja mantém cultos frequentes, hinos. Veja se a sua igreja tem isso. Essas igrejas, no caso, né? Hinos, regras, aparência de santidade. Mas muitos membros nem conhecem a palavra, nem sabem o que está escrito. Não vivem o amor ao próximo. Eles amam aqueles que são da instituição. Isso aí é normal, tá? E muitos ministros já não pregam com a verdadeira unção do Espírito Santo, da verdade. Veja bem se a sua instituição está fazendo isso. Eu não estou aqui atacando nenhuma instituição. Mas você era de tal instituição. Mas eu não quero dizer que eu estou atacando a instituição. Eu estou falando no modo geral. Você que tem que analisar. Eu estou falando o que acontece. E o que vai acontecer por estudos escatológicos com as igrejas que vão seguir o grande engano da apostasia. Que a igreja está se apostatando, a igreja institucional, ela está se apostatando da fé. Isso é real. Agora vamos ver se a sua igreja está se aproximando de algum tipo de sistema religioso ou de algum tipo de federação. Vamos ver. Analise. Apocalipse 13, 11 e 12. Isso aqui é grave, tá, irmãos? E vi subir da terra uma besta que exercia todo o poder da primeira besta e fazia com que a terra e os que nela habitam adorassem a primeira besta. Apocalipse 13, 11
e 12. Ao buscar um diálogo interreligioso e reconhecimento estatal, parcerias com federações e instituições religiosas mundiais, essa igreja pode estar caminhando para dentro de um sistema que o anticristo irá dominar. A minha igreja não tem isso. Não sei. Examine, procure. A intenção pode parecer até boa, porque ela não vai se ligar, ela não vai mudar a liturgia. Então a intenção parece boa. Propagação da paz, da convivência, né? Visibilidade, mas isso é um preparo terreno para que essa igreja aceite depois o líder global de paz, o anticristo, como legítimo. Isso é real, irmãos, e o risco é real. Essa igreja, se continuar exaltando a tradição acima da palavra, aqui nós temos uma tradição acima da Bíblia, protegendo líderes corruptos, desprezando os fracos e os questionadores, quando você vai questionar, não gostam, falando mal daquele que sai, prejudicando a vida e a família daquele que sai. Ela está se aproximando, sim, do anticristo e de um sistema global, porque é isso que o anticristo quer. Está escrito 13 de Apocalipse, versículo 14, vou ler o versículo. Enganos que habitam na terra, para que façam uma imagem da besta. Então tem uma conclusão, certo, irmãos? A pessoa tem que confessar os erros publicamente, tem que ter uma reforma bíblica total na liderança, acolhimento àqueles que foram machucados e feridos, e a volta ao evangelho simples. Mas, geralmente, dentro dessas instituições já existem infiltrados há muito tempo para fazer com que ela se desvie mais ainda. Ah, mas na minha denominação não tem, porque eu falei com o irmão que há muitos anos lá diz que não tem isso, nem sabe disso. Isso é algo tão sinistro, tão macabro, que não sabe mesmo. Sabe por quê? Porque existem infiltrados, existe um poder paralelo, tá? Existe um poder paralelo. Eu vi uma denominação esses dias aí, não é a que eu saí não, é uma outra denominação, não vou falar nomes também, que uma liderança estava denunciando algo que estava oculto e que eles falavam que não participavam. Uma denominação grande, inclusive. Certo, irmãos? É uma denominação muito conhecida. Não é aquela que eu saí, não é esta, tá? Para ninguém dizer que eu estou falando dela. E a pessoa que denunciou praticamente já está jogada no canto já, tá? Não é o nome da igreja, irmãos, que eu quero falar aqui, nem sua história, nem seus hinos, nem seu formato, que garante que ela seja de Cristo. É a obediência à palavra, é ter o amor pelas almas, a humildade, a verdade e o poder do Espírito Santo. É isso. Essas coisas, se não forem restauradas, a denominação apenas é mais uma peça no tabuleiro do globalismo, da nova ordem mundial. E aí eu vou infelizmente ter que te dizer o que está escrito em 18 de Apocalipse, capítulo 4, ou 18 de Apocalipse, versículo 4. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Irmãos, mas se eu sair eu vou para o mundo, você vai se você quiser, porque ninguém está mandando ninguém para o mundo do pecado aqui. Você tem Bíblia, você sabe orar, você sabe cantar hino, por que ir para o mundo? Eu já estive no Oriente Médio, irmãos, onde nem igreja não podia ter, e pessoas se reuniam em casa. Não precisou ir para o mundo. Os apóstolos, não existiam igrejas como tem hoje, prédios. E o cristianismo naquela época cresceu imensamente. Então a igreja não se resume num lugar físico. Se tem, está de acordo com a palavra de Deus, tudo bem.
Mas se ela está de acordo com o que eu falei aqui, então aí é o momento de você pensar. Aí você vai dizer para mim, então para onde eu vou? Acabei de falar, tem um caminho, uma verdade e uma vida, se chama Jesus Cristo. Vai para Ele, pede para Ele e Ele te acolhe. Quanto às demais coisas que você precisar, Ele vai iluminar você com o tempo. Por isso que temos que ter a guia do Espírito Santo. Eu creio que todos entenderam, não quero que ninguém me leve a mal, mas muitos chamam de desigrejados aqueles que não estão indo numa instituição. E eu quero dizer para você, desigrejado é aquele que está desligado da doutrina de Cristo. Estar ligado na doutrina de Cristo e na igreja de Cristo é amar o próximo, é amar os irmãos, mesmo não estando juntos no mesmo lugar, ter a mesma comunhão, fazer parte do mesmo corpo, cuja cabeça que rege a igreja invisível é Jesus Cristo. É bom nos reunirmos? Vamos nos reunir. Sim, porque não se reúne em casas? Porque se acontecer isso, irmão, que vai acontecer, né? Já está acontecendo. Eu já estou preparando vocês para algo que está perto de acontecer. Deus me traz isso em frente. Mas entenda quem quiser entender e quem Deus achar graça de entender. Com amor, com carinho, explico isso, porque amo as almas. Deus abençoe a todos, paz de Deus e shalom a todos. Amém.